vai, olha aqui. Largou tudo os livros, tudo bagunçado, tudo jogado por aí, as almofadas, tudo. Ai, a Caroline, olha, todos esses livros aqui. Mas que estuda essa menina! Fica o dia inteiro estudando. No meu tempo, a gente não podia estudar tudo isso. Bem que eu queria. As mulheres não podiam nem estudar direito. Bem que eu queria ter estudado tudo isso. Mas ela é professora. Por que será que a Carolina estuda tanto? Por que será que hoje em dia as mulheres podem estudar e ser professora? Ah, mas também professor é uma profissão mais de mulher, né? Ah, também professor é uma profissão mais de mulher, né? Será que é profissão mais de mulher? E quando será que as mulheres começaram a ser professora? Mas a Carolina tem uma amiga, a Fabiana, que é cientista e ela estudou sobre isso, viu? Fabiana, me ajuda a entender? Explica pra avó. Periculosidade. Entropia. Elucubração. Precisa ser catalisada. Esse metal é um alcalino terroso. Epistemológicos. Oi, vó! A senhora tá certíssima. Antigamente, as mulheres tinham muito menos acesso à educação do que nós temos hoje em dia. E é por isso que a Carol, além de fazer escola, fez faculdade, mestrado e continua estudando até hoje, enquanto a senhora, sua mãe, sua avó tiveram muito menos possibilidades. A minha pesquisa de doutorado tem a ver com isso, então eu vou contar um pouco dela para você. Eu estudei como e quando as mulheres começaram a se tornar professoras. Porque hoje em dia, né, muita gente fala, professora é uma profissão de mulher, uma profissão feminina, né? A gente ouve muito falar isso e a gente sabe que qualquer profissão pode ser exercida por homens, mulheres, por quem quer que queira, né? Mas no século XIX, esse papo de que ser professora era coisa de mulher, não era bem assim não. Sabe por quê? Porque foi só em 1827 que a gente teve uma lei brasileira que criou escolas de primeiras letras para meninas. Eu estudei quando e como as mulheres começaram a se tornar professoras aqui no Brasil, investigando o caso de São Paulo, que na época era uma província, porque isso aconteceu lá no século XIX, quando o Brasil era uma monarquia, e aqui ainda existia o sistema da escravidão, um sistema muito terrível que violentou milhões de pessoas e ainda hoje tem consequências muito graves como o racismo e as desigualdades na nossa sociedade. Mas voltando para as mulheres professoras, foi em 1827 que a gente teve uma lei nacional que criou a possibilidade de abertura de escolas femininas de primeiras letras. E nessas escolas femininas, as professoras deveriam ser mulheres. Então foi só nesse momento que a profissão de professora pública surgiu. Antes disso, a gente tinha professoras particulares ou professoras que atuavam de forma voluntária, mas a professora pública surgiu após a lei de 1827. E aqui em São Paulo, né, que é atualmente o nosso estado, a primeira professora foi a mestra Benedita da Trindade do Lado de Cristo. Ela foi a primeira professora da capital e ela prestou um concurso público em 1828. E ela foi aprovada, ela tinha mais 2 concorrentes e ela foi aprovada entre as 3. Na minha pesquisa, eu acompanhei a trajetória desta professora e de outras mestras de primeiras letras no século XIX para analisar algumas questões relacionadas com ser professora nesse começo da profissão. É importante destacar que no século XIX havia uma enorme desigualdade nas relações entre homens e mulheres aqui no Brasil. As mulheres eram impedidas de circular em vários espaços públicos, de acessar várias profissões, os estudos, e também ocorriam casos de grande violência contra as mulheres. Apesar de todas essas dificuldades, havia muitas trabalhadoras no nosso país. Havia as escravizadas que trabalhavam em trabalhos domésticos, na agricultura, na cidade.
E havia também as trabalhadoras livres, que exerciam ofícios como de lavadeiras, costureiras, parteiras, quitandeiras, quituteiras, vendendo suas comidas pela cidade. E também profissões mais ligadas à agricultura, como roceira, tropeira. Havia mulheres abastadas que administravam suas fortunas e até casos de mulheres que pediram o divórcio. Foi nesse cenário que as primeiras professoras públicas começaram a lecionar. E na minha pesquisa eu acompanhei a trajetória de alguma delas e fui analisando algumas questões relacionadas ao ser professora nesse início da profissão. Uma delas tem a ver com o ingresso. Como é que essas mulheres entravam na profissão? Havia 2 caminhos basicamente. Um deles era o concurso público, que era quando as mulheres faziam provas perante uma banca. Nesse início essas bancas eram compostas exclusivamente por homens. E aí eles selecionavam uma que era considerada aprovada. Outro caminho eram as indicações. Acontecia quando um membro da comunidade, geralmente vereador, padre, indicava uma mulher que acabava assumindo o cargo de professora. Uma questão bem interessante que as trajetórias dessas professoras permitiu analisar foi a questão dos saberes que eram ensinados nessas escolas de primeiras letras para as meninas. Eles eram basicamente ler, escrever e contar as operações matemáticas. Mas tinha também as prendas domésticas, que eram aqueles saberes ligados à costura, ao bordado e a outros trabalhos de agulha. E esses saberes eram previstos por lei, mas algumas professoras deixaram de ensinar, e a mestra Benedita foi uma delas. Ela deixou de ensinar as prendas durante toda a sua trajetória e várias vezes foi repreendida pelo inspetor da instrução pública, pelos vereadores da localidade, por deixar de ensinar essas prendas. Outro aspecto muito importante é o da transmissão do magistério entre mulheres. No século XIX, a gente tinha pouquíssimas escolas de formação de professores, que eram chamadas de escolas normais. E essas escolas não permitiam a frequência de mulheres, ou seja, elas eram abertas somente para os homens. Então as mulheres transmitiam o magistério de uma geração para outra. Então uma professora ensinava a sua aluna e aí algumas dessas alunas ingressavam no magistério também. A mestra Benedita, por exemplo, ela transmitiu o magistério num asilo de órfãs que existia na cidade de São Paulo. Esse asilo se chamava Seminário de Educandas e a professora, além de dar as aulas dela de primeiras letras, ela dava aula para as meninas do asilo que queriam ir para o magistério. E não foi só isso. A mestra Benedita, quando se aposentou, anunciou num jornal se oferecendo para lecionar, para ensinar as senhoras que quisessem prestar o concurso para ingressar no magistério. E ela se oferecia cobrando um preço bem baixo ou gratuitamente para aquelas que fossem muito pobres. Ou seja, a mestra Benedita exerceu uma agência, um protagonismo na transmissão do magistério para as outras gerações. A pesquisa permitiu identificar também a questão salarial. No século XIX, os salários previstos para as professoras mulheres e para os professores homens eram iguais. E isso é um dado muito importante, já que a sociedade era tão desigual nessas relações. E, mais do que isso, como eu falei antes, as escolas normais elas eram exclusivamente masculinas. E existia uma lei que exigia que os professores tivessem feito a escola normal para receber os salários inteiros. Como a escola normal atingia uma minoria, muitos professores que entravam no magistério não conseguiam se efetivar e receber o salário integral. Enquanto como as mulheres eram impedidas de frequentar a escola normal, essa regra não valia para elas. E então, por um período, a gente teve mais professoras efetivas que ganhavam mais do que os homens professores, porque eles não tinham a escola normal e não conseguiam um salário por inteiro. Isso é curioso, porque é claro que a lei não pretendia privilegiar as mulheres. Ao contrário, ela impedia que as mulheres frequentassem as escolas normais. Só que como existia essa exigência de frequência à escola normal para os homens receberem o salário inteiro e as mulheres eram impedidas, acabou tendo esse efeito não planejado das mulheres terem salários maiores por um tempo. Depois essa lei foi abolida e aí os salários começaram a ficar equivalentes. Vó, e essa história de se falar que professora é coisa de mulher, é profissão de mulher, não é à toa, né? Hoje em dia a gente tem a maioria das profissionais da educação mulheres. Mas isso não aconteceu desde o início.
Isso foi a começar a acontecer no fim do século XIX e aconteceu por quê? Porque começaram a surgir as escolas mistas, que eram de meninas e meninos das mesmas turmas, e as professoras mulheres começaram a assumir essas escolas mistas. Além disso, as escolas normais, aquelas escolas de formação de professores, começaram a abrir turmas para mulheres também. Então as mulheres começaram a se tornar maioria na profissão e de lá para cá continuam sendo maioria até hoje. A trajetória da mestra Benedita e de outras professoras públicas foram muito importantes para consolidar o nosso espaço e o nosso direito à educação. Esse direito tão importante para a gente ter uma sociedade mais igualitária nas relações entre homens e mulheres. Mas, nossa, Fabiana, quanta informação importante! E não é que as professoras foram importantes no século XIX? Não sabia disso não. Puxa vida, elas foram grandes revolucionárias, isso sim. Me deu até vontade de estudar de novo. Tá aí uma boa ideia. Acho que eu vou pedir pra Carolina me ajudar a estudar. Quem sabe eu ainda viro uma professora, não é mesmo? Nunca é tarde. Muito obrigada por todo esse conhecimento que você compartilhou conosco. Sua pesquisa foi muito importante. E você que assistiu esse vídeo? Aproveite e compartilha com os amigos. Todo mundo tem que saber disso, gente. Aproveita também para ativar o sininho e dá um like aqui pra gente. E até o próximo. Explica pra vó.